Química e matemática para... Desculpa. Química e matemática para a Universidade de Dortmund, mas tenho conhecimento que para outras instituições não faz exames de matemática. Não sei por quê, porque são critérios de seleção ou critérios de... Exatamente, critérios de seleção de cada instituição. Então, além de química e matemática, a combinação é de química e biologia. Geralmente para a Faculdade de Ciências Agrárias da Universidade de Lúrio, no norte do país, o exame que se faz é de Química e Biologia. É, mas para além dessas disciplinas, apesar de ser essa disciplina que exigem no exame de admissão, mas também tem que ter conhecimento sobre todas elas, porque são as que vão te seguir lá depois de admitir o curso. Além dessas três disciplinas, também temos uma outra básica que é a física, pois tem certos conteúdos do curso que você vai precisar de conceitos de física e vai aprender mais acerca disso e vai prosseguir com isso. E o requisito mais básico, antes mesmo do exame de admissão, para que tu faças, tens que ter pelo menos a 12ª classe. Opa, já não estou a passar isso. 12ª classe do Sistema Nacional de Ensino ou equivalente a isso, para pessoas que fizeram pelo menos um nível médio no país ou o equivalente a isso, seja no estrangeiro, dentro do país, podem concorrer a este curso. Onde é que seleciona esse curso dentro do país? Primeiramente, eu vou mencionar aqui onde eu particularmente estudo, que é a Universidade de Dortmund, através da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal, mas também na zona centro temos a Universidade de Zambezi, que para a faculdade que leciona este curso em particular está na província de Zambezi, distrito de Mucuba, é a Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal. Temos também na zona norte a Universidade de Luro, através da sua Faculdade de Ciências Agrárias, está localizada na província de Niassa, no distrito de Unango. E, para além dessas universidades, temos os institutos superiores, que também dão um curso de licenciatura em engenharia florestal. Cá na Zona Sul, temos o ISPG, que está na província de Gaza, e na Zona Centro, temos o Instituto Superior Politécnico de Manica. Não tenho informação sobre a Zona Norte, se existe um instituto ou não, mas creio que tenha. Como é que é o dia a dia de um estudante de licenciatura em engenharia florestal? Bom, o horário é bastante acessível, um pouco complexo. A ideia é se adaptar a ele, pois temos aulas teóricas e geralmente não tem um período definido, pode ser, dependendo do dia, pode ser de manhã ou de tarde. Mas para além das aulas teóricas, temos as aulas práticas divididas em laboratoriais ou de campo. Nas aulas laboratoriais é onde nós aprendemos na parte de microbiologia, a estrutura e propriedade da madeira, na parte de identificação de potencialidades de uma determinada espécie, que é a parte da tecnologia da madeira, e através da cadeira de processamento industrial da madeira, painéis de indústria química da madeira, são essas que nós precisamos, se quisermos abordagem tanto do campo, assim como do laboratório. Metemos, e tendo como base as atividades de campo, temos aulas práticas, como podem ver na primeira imagem, temos a medição de uma árvore, a segunda imagem, temos a, como posso dizer, medição da copa, mais ou menos, estão a estimar a dimensão da copa de determinada árvore. Como podem ver, o estudante que faz esse curso é sempre feliz, está sempre sorridente, como podem ver na imagem, então não tem motivo de estresse, não tem motivo de andar com cara amarrada nesse curso. E na terceira imagem, como podem ver, após determinar a dimensão da árvore, tanto estimar a altura, o volume, também temos a operação de abate. Esse abate é manual, como pode ver na última imagem, é um abate que foi feito manualmente. E também temos abate feito semi-mecânico. E
existe também abate mecânico, totalmente mecânico, mas não trago aqui as imagens. E, como pode ver, essa é a imagem de uma aula prática ou são imagens de uma das aulas práticas que tivemos, onde teve que se abater com o auxílio da motosserra, abateu-se, fez o processamento, a operação de traçagem, que é mais ou menos dividir a árvore em secções, e o objetivo dessa aula era determinar a biomassa da árvore. Então, para tal, foi traçada a árvore. Podem ver aqui nessa imagem do canto inferior esquerdo, onde está-se a retirar um pequeno disco dentro de uma das secções. Depois, vai fazer posteriormente, vai se pesar, obter o peso úmido, e na segunda imagem de baixo, estão a mostrar o processo de pesagem das componentes, outras componentes da árvore. Então, na última imagem, já estava a tentar colocar os discos dentro de uma estufa para se secar, pois a biomassa é o peso seco da árvore, então tinha que se secar. Primeiro, estimou-se a diferença entre peso úmido e peso seco do disco, obteve-se esse peso úmido e seco do disco para posterior estimar qual seria o peso seco da árvore em si. Primeiro da seção, depois da árvore em si. Para além disso, também temos atividades totalmente de campo. Essa foto, como podem ver, todo mundo feliz, foi criada na província de Gaza. E foi uma semana, 2 semanas de aulas práticas que tivemos lá, inteiramente, onde, como eu disse, primeiro você tem que ter espírito de aventura, pois fomos lá, acampamos, vivíamos praticamente em tenda, então um estudante de engenharia florestal tem que esperar isso dentro do curso, pois não só como estudante, como na vida profissional, essas atividades serão praticamente rotineiras na sua vida. Depois tem a questão de conhecer realmente como é que é a floresta, a identificação e entender quais são os padrões de exploração dentro da floresta para poder encontrar quais são as melhores vias de explorar, pois nós lutamos mais pela exploração sustentável, como podem ver nessa imagem. Só conseguimos ver os estudantes felizes. E terceiro ponto é a questão foi identificada a área de produção de carvão, pois também carvão é um dos produtos florestais. Então, foi identificado como a ideia é saber como é que a comunidade em si produz o carvão, pois é uma das formas de aproveitamento dos produtos florestais. Depois, poder determinar como é que poderemos melhorar a produção de carvão, pois o rendimento do carvão geralmente ronda entre os 13% a 14%, quer dizer, num peso, tipo, no peso total de uma árvore abatida, apenas para a produção de carvão só conseguimos obter 14% do peso, ou 14% do carvão é obtido através do peso da árvore. Então, a ideia é melhorar, é saber como é que nós podemos melhorar essa produção, por isso estamos aí através de tecnologias melhoradas de produção de carvão. Também é uma atividade que nós podemos fazer dia a dia no, como engenheiro florestal. Também temos a questão de identificação, ambientalização, tem que saber como é que é realmente a vida do campo. E temos como saídas para o curso, o graduado de licenciatura em engenharia florestal pode trabalhar nas instituições de investigação florestal, também pode trabalhar na agência de desenvolvimento rural, pode trabalhar nas organizações comunitárias, seja de base, seja organizações não governamentais, assim como governamentais, através das capacidades que ele vai obtendo. Mas também temos a componente de empreendedorismo. Como pode ver, o curso trata realmente de recursos naturais. Recursos naturais é uma fonte de empreendedorismo. Basta você saber identificar, e o curso também dá essas componentes, essa capacidade de você saber aproveitar como é que você pode empreender nessa área de engenharia florestal. E uma das, vou enumerar aqui algumas das capacidades, não são todas, mas são algumas das capacidades cruciais através que um engenheiro florestal pode elaborar, gerir ou implementar projetos de reflorestamento, que é mais ou menos plantar onde realmente havia
áreas que já foram degradadas ou que anteriormente tinha floresta, ou também pode ser questão de florestamento, que é áreas que anteriormente não havia floresta, mas você quer estabelecer uma floresta lá. Também através de extensão florestais e SAFs, que são sistemas agroflorestais integrados, que é mais ou menos consórcio de espécies florestais e espécies agrárias. Também temos transformação primária e secundária da madeira. Essa já é parte da tecnologia. A transformação primária tem a ver com a transformação da árvore em si, o touro, em tábuas ou madeira, ou extrair a madeira através do touro. E transformação secundária tem a ver com a transformação daquela madeira que saiu do touro para produtos como cadeiras, mesas e por aí em diante. Então, um engenheiro florestal está em condições de trabalhar nessas áreas, também em projetos de construção de infraestruturas e manutenção de máquinas usadas nas atividades florestais. Pois também tem essa componente de trabalhar na área de projeção dos caminhos florestais, infraestruturas que tem que ter numa área de produção florestal, também avaliação qualitativa e quantitativa de recursos florestais. É a parte de medições florestais que eu havia referido anteriormente. Você tem que avaliar o que tem e o quanto temos daquele potencial, ou seja, potencial de produtos florestais, recursos florestais, incluindo a biomassa, carbono, assim como a fauna, a componente da fauna que eu estava referindo anteriormente, e coordenar e executar projetos de conservação de ecossistemas, gerir áreas de conservação, pois um engenheiro florestal também estará em condições de trabalhar em áreas de conservação, pois, quando digo de áreas de conservação, estou a referir de parques e reservas que nós temos aqui no nosso país. Também pode trabalhar ou gerir, elaborar ou implementar atividades de recuperação de áreas degradadas. Também tem várias saídas que o engenheiro florestal pode ter. Então, decidi só enumerar algumas, porque se for para enumerar todas, podemos levar muito tempo. Em termos de saídas, empresas concretas, com onde é que um engenheiro pode trabalhar? Temos aqui dentro do nosso país algumas empresas como a Flor, que realmente dedica-se à plantação e produção apenas de produção de madeira, pois planta e colhe e vende a madeira, assim como o Porsche, Green Resource e Portcel. Portcel também, uma Flor está localizada na província de Maputo e Portcel de Sofala. Green Resource está mais na zona centro. Portcel também temos na zona centro e norte. Green Resource também temos na zona norte. Temos o Cefloma, que mais ou menos pertence à Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal, mas localiza-se na província de Manica. Temos Eden Reforestation, que é a empresa que dedica-se na restauração de áreas degradadas. Áreas, por exemplo, ultimamente tem havido degradação da floresta de Miombo, assim como de Mangal. Essa empresa está focalizada na restauração dessas áreas. E também temos a Construa Bull, que tem plantações e já essa planta e processa, vende a madeira em si. Também temos a WWF, que é mais para conservação da flora. Geralmente tem focado, ou tem colocado o teu foco na fauna, conservação da fauna. Temos várias outras empresas, eu só tive aqui trazer alguns exemplos. E, finalmente, quais seriam as recomendações para os futuros engenheiros florestais ou as pessoas que sonham em fazer esse curso? Primeiro, tem que fazer análise de preferências e olhar, fazer comparação com as suas habilidades. Quais são as suas preferências? O que você quer fazer e quais são as suas habilidades? Esse é um fator de sucesso que você pode aplicar, pois se você olha apenas para as suas preferências, dizer que eu quero fazer curso X e não olha para as suas habilidades, o que vai acontecer é que vai levar muito tempo na academia. Geralmente dizem que a academia não é fácil, geralmente não é fácil, como você vai fazer coisas que não têm nada a ver com suas habilidades. Então, a ideia é você saber quais são as suas preferências e ver se suas habilidades vão de acordo com as suas preferências. Primeiro, segundo, tem que ser espírito de aventura. Se você ter espírito de aventura, não vai ter receio de trabalho de campo. Então, a ideia é ter espírito de aventura, pois muitas das atividades que têm relação com a engenharia florestal são meramente do campo. Atividades do laboratório são apenas de processamento. Então,
para você processar dados de alguém que foi ao campo, você tem que saber como é que é feito realmente o levantamento desses dados no campo. E, dito isso, como podem ver, são essas fotos das pessoas que fazem esse curso, como podem ver, estão sempre felizes e não têm nenhum motivo de estresse, como dizem que a academia no ensino superior é realmente de estresse. Eu, particularmente, discordo disso. Como podem ver também, os colegas que estão lá na foto concordam comigo. Obrigado pela atenção dispensada. Muito obrigado, nós é que agradecemos. Muito obrigado. Foram apresentações muito nutritivas, muito proveitosas. Muito obrigado a vós, muito obrigado mesmo. Também para dizer que isso aqui é um networking, né? O networking é um espaço para nós podermos conversar, debater, expor ideias. Podemos ver aqui também agradecer a Lígia Maria também contribuiu aqui mencionando também uma das empresas na qual pode-se trabalhar sendo engenheiro florestal, que falou de Infloma em Manica. Muito obrigado aí, Lígia Maria. Ah, Também gostaria de tocar aqui alguns pontos, um ponto que estava toda hora a sorrir aqui, quando estava falando de que todo estudante de engenharia florestal estava toda hora a sorrir, eu só estava, também estava a sorrir aqui. Em todas as fotos estava sempre a sorrir. E não se enganem, pode não ser assim lá dentro, lá botaram nos enganar, Kelvin. Mas ok. Realmente só motivo para sorrir. É certo que sempre tem aquele momento de estresse, sempre vai existir, mas só motivo Sim, para sorrir. Logo que você vai ao campo, todo o estresse vamos, acaba. vamos confiar em você. Outro ponto que eu queria mencionar é que um dos recursos mais importantes no mundo, no universo, e que também é nos muito útil para o nosso dia a dia, é a energia. É a energia. E aqui também nessa explanação de engenharia florestal podemos ver que o engenheiro florestal preocupa-se também com tecnologias de produção de carvão. Para quê? Para produzir energia. Nesse caso seria energia química, né? Mas a energia também, nós sabemos que a vizinha de Moçambique, a África do Sul, é uma, se calhar, uma das mais ou a mais, como é que se diz? A que mais produz energia usando essa fonte aí, que é o carvão. Então, você como engenheiro florestal, talvez também poderia trabalhar na África do Sul, ajudar lá nesse estudo aí de tecnologias para melhorar a produção de carvão. Também mencionou aqui também que o engenheiro florestal também preocupa-se com a avaliação qualitativa e quantitativa de biomassa. Nós sabemos que nesses dias aqui está-se a procurar muito de novas fontes de energia, principalmente de energias renováveis. Tem várias fontes, tem a solar, tem a eólica, etc. Mas também sabemos que biomassa também é uma das fontes de energia renovável, e aquilo mencionou que o engenheiro florestal preocupa-se com a avaliação qualitativa e quantitativa da biomassa, e assim pode nos ajudar a fazer estudos melhores sobre geração de energia através da biomassa, que é uma das preocupações do mundo neste momento, né? Procurar novas formas de preferência de energia renovável. Então, só para ver, são, como estava a dizer no início, são especialidades de muita importância, muita mesmo, mas com pouca mídia. Pouco fala-se, pouco abraça-se, mas são de extrema importância. Por isso nós agradecemos e queremos que haja mais profissionais com gosto dessas especialidades. Eu também aqui gostaria de fazer questões, podem ir deixando questões, ou quem quiser falar também pode, também tem espaço. Este é o momento mesmo para falar, não sei, acrescentar, comentar, dar o seu contributo de qualquer forma. Criticar também é aceitável. Somos quantos aqui? Somos 18. Então, 18 mentes aqui, isso aqui é um networking. Claramente que alguém tem algo para acrescentar, algo para criticar, algo, qualquer contributo. Mas tem uma questão, principalmente para o Orcel, né, engenharia agrônoma. A questão é a seguinte: uh, diz-se que para Moçambique, em parte, tem como uma das suas bases de sobrevivência, de sustentação, a agricultura. Agora, a questão é, por que essa indústria aí, agrícola, agrônoma, não é uma indústria, diria, referencial para o desenvolvimento de verdade de Moçambique? O que está a faltar para essa indústria aí, agrícola,
ser referência de verdade, conseguimos fazer as coisas de verdade, produzir numa escala muito boa, e não só, como é que é, por exemplo, agora o que tem se feito, manda-se produtos brutos, entre aspas, e vão ser processados fora, depois devolvem para nós mesmos, nós compramos ainda produtos que saíram daqui, de Moçambique mesmo, vão para fora e serem processados e voltam para Moçambique. Então, por que está a faltar nessa indústria agrícola para tornar-se a, a agronomia, por exemplo, referência para o desenvolvimento, a sustentabilidade do país? Como é que vês essa questão, Orcélio, ou outro colega também? Bem, Fernando, percebi a questão. É uma boa questão, por acaso. Bem, no meu ponto de vista, a maior parte dos moçambicanos, mais de 70%, vive da agricultura. Mas essa agricultura não é uma agricultura avançada. É uma agricultura praticada a cabo curto, enxadas em si. Então, eles, por mais que produzam, não vão produzir perto do seu ótimo. O produto que eles produzem, por ser de cabo curto, eles não conseguem fazer vastas áreas. Esse é o primeiro ponto. O que eles conseguem colher, geralmente, é para a sua subsistência. Se fica algum excesso, comercializam para ter algum valor para comprar em alimentos básicos de primeira necessidade para a sua família. É um dos casos que faz com que a agricultura em Moçambique esteja muito abaixo, porque a adoção de novas tecnologias ainda é muito raquítica. Por mais que agora há muitos projetos em, em desenvolvendo ou dando as novas tecnologias para que possa se aumentar a produção e a produtividade, mas ainda estamos num nível muito lento, em particular. Por quê? Primeiro, a semente, os insumos para os agricultores comprarem são caros. Eles não têm o valor para comprar. Precisam de esperar para o governo, para fazer fomento, muita coisa. Então, esse todo o processo é muito complicado e acabamos não atingindo um patamar de estabilidade ao nível da agricultura. Ah, certo. Também temos a Lígia Maria também que quer contribuir. Tenha bondade. Esteja à vontade. Boa tarde. Boa tarde. Sim, eu sou Lígia Maria, estudante da Faculdade de Agronomia, curso de Extensão Rural, Agroeconomia e Extensão Rural. Gostaria de contribuir e acrescentar algumas coisas que um dos oradores mencionou. Na minha opinião, a falta de investimento no ramo agrícola, mesmo no ramo florestal também, a falta de tecnologias, porque temos muitos extensionistas, temos muitos agrônomos, mas para chegar ou ter acesso aos produtores tem sido difícil. Eu já pude participar num projeto de investigação na província de Manica, distrito de Vanduzi, em que naquela área haviam poucos agrônomos, poucos extensionistas para dar assistência aos produtores. Primeiro porque é meio distante, não é? Em zonas rurais é muito difícil achar um técnico para apoiar a comunidade. Segundo porque para a baixa produção deles, eles têm fraco acesso aos insumos. Os produtores usam mais, por exemplo, para a produção de milho, eles usam grau, não usam, não usam sementes certificadas. Também temos a falta de mercado. Nesse projeto em particular, os produtores tinham como produção milho miúdo ou baby corn, mas eles só tinham somente uma empresa para poder vender, que era a Companhia de Vanduzi. Então, o mercado praticamente era
somente um e único, em que a própria companhia do Vanduzi estimava o preço, eles davam os insumos e então deve imaginar qual é que seria o aproveitamento de cada produtor. E eles faziam uma avaliação muito rigorosa naquilo que era o próprio produto, porque o produto não era para aqui, para Moçambique, era para fora. Então, eles eram muito exigentes em termos de qualidade do próprio produto. Então, acredito que todos esses fatores que eu mencionei fazem com que o que a gente produza não seja nem suficiente para nos alimentarmos. E tem outro porém, a falta de valorização daquilo que é nosso. Um exemplo prático é o mesmo mercado de São Pedro. Tomate vindo daqui de Moçambique, de algumas áreas daqui, não é valorizado no mercado de São Pedro. Eles preferem comprar tomate vindo da África do Sul, que é muito mais caro e que chega uma época em que o tomate chega a apodrecer no mercado por causa disso, pela falta de valorização daquilo que é nosso, daquilo que a gente mesmo produz para nós mesmos. Obrigada. Muito obrigado, Lígia Maria. Não foi uma explicação perceptível. Não sei se tem mais alguém que gostaria de contribuir, não partilhar essas ideias, frustrações, qualquer coisa. Porque acredito que no meio de mais de 10 pessoas aqui, tem mais visões desse problema aí. Ó, Lígia Maria de novo? Estou a ver aqui essa mão aqui. Ou é a antiga? Alguém mais gostaria de contribuir? Ninguém? Uau! Assim, vamos nos centralizar, não vamos encontrar a solução desses problemas. Mas ok, tipo, alguém estava para falar? Não? Ninguém? Ok. Mas é assim, tipo, Porcélio, outros colegas, pode-se considerar mesmo que existe como é que se diz? Existe indústria agrícola em Moçambique, existe de verdade. Pode-se considerar que existe. E se existe, quais são as evidências de que ela existe? E se não existe, o que falta para ela existir? Uma das coisas que falta para ela existir são especialistas, né? Eu até antes queria ter dito isso aí, mas o que eu posso dizer agora também é que uh, o engenheiro agrônomo, ele como já foi explicado aqui, não só o engenheiro agrônomo, o florestal também, esses são necessários porque alguém pode dizer, engenheiro agrônomo é camponês, simplesmente. Tipo, se já existe camponês, por que precisamos do engenheiro agrônomo, por exemplo? Para quê? Se já existe o camponês. Não, o engenheiro agrônomo e o engenheiro florestal são mais simples, são mais do que pessoas preocupadas com a produção em si. São, em primeiro lugar, cientistas, não? Pessoas que aplicam essas ciências que já foram aqui explicadas para fazer o estudo dessa produção, sabe, fazer o estudo dessa produção, testar hipóteses para a produção correr mal, ou testar hipóteses que podem fazer com que a produção possa correr bem, melhor. Também são tecnólogos, ou seja, usam tecnologias para melhorar essa produção aí, né? Ao invés de produzir de uma forma natural, eles usam tecnologias para ou aumentar a produção, de certo modo, encurtar o período e aumentar, né, em termos quantitativos e reduzir em termos temporais e outros elementos. Então, e outro elemento que também foi mencionado aqui é a questão de esse engenheiro aí é cientista, é tecnólogo, mas também pode vir a ser empreendedor. Então, a minha questão é, será que não estão a faltar engenheiros agrônomos, engenheiros florestais, empreendedores? Ou existem muitos engenheiros agrônomos empreendedores? E ali, essa questão aí, a questão que eu fiz, existe mesmo indústria agrícola, por exemplo, existe
Existem engenheiros que estão preocupados com a indústria em si, não simplesmente com produzir isto ou aquilo, mas com criar uma indústria. Bem, Fernando, a tua pergunta é interessante. Primeiro, assumir que existe ou não existe é precipitado, não sei. Porque temos um problema. O que nós produzimos, a boa parte nós não consumimos. Nós exportamos. Nós voltamos a importar uma outra coisa que, por vezes, a qualidade é inferior. Por exemplo, nós produzimos milho, produzimos muita coisa, mas não, arroz, muita coisa. Mas, por vezes, havia uma época que em Moçambique, quando as pessoas consumiam arroz de Moçambique, porque o arroz era exportado. E voltávamos a importar arroz, por exemplo, mal da Índia e China, para aqui. E nós pensamos, qual é a quantidade de pesticida que se aplica naquele arroz para conseguir sair da Índia até aqui e chegar num bom estado? Então, é uma coisa que eu não posso assumir se existe uma indústria agrícola ou não. Mas se está-se a produzir em Moçambique, sim. Mas falta saber para onde que vai essa produção e qual a percentagem. No caso de empreendedores, engenheiros empreendedores, nós temos enfrentado grandes barreiras, dificuldades. Primeiro, porque em Moçambique, em termos de tecnologias para produção, ainda estamos muito longe. E as poucas que existem estão extremamente caras. Então, essas coisas influenciam para que as pessoas geralmente tudo digam que, pá, eu fiz agricultura, mas deixa lá sair dessa linha, trabalho num banco, trabalho em qualquer outra coisa, porque é difícil ter o início, o start, ok? E veio o comentário da colega Lígia, ela disse que existe sim Mas uma são indústria, poucas. sim, mas são poucas. Então, esse caso aí, e depois queremos saber qual é a qualidade que essa empresa produz, para onde que vai? Será que é sustentável a produção? Consegue suprir pelo menos metade, um quarto de Moçambique? São essas todas as coisas que nós jogamos um papel muito crucial. Até que nós vimos agora com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, Moçambique teve que entrar a produzir trigo. E eu te pergunto, há 10 anos não se pensava em produzir trigo por quê? Se temos área, temos pessoas qualificadas, por que não se pensou? São coisas do gênero. É verdade, muita verdade. Ei, Mr. Kelvin, eu até tinha uma questão para você. Uma questão é, ah, por exemplo, hoje em dia, né? Precisas de engenheiros florestais? Sim, precisas. Então, não sei se conseguirias mencionar quais são os problemas cruciais na esfera ambiental, né, ou florestal que existem em Moçambique. Podem ser problemas de grande escala, tipo, problemas muito graves, ou podem ser problemas de pequena escala, problemas que acontecem na sociedade, na nossa casa. Nessa questão aí ambiental, quais são os problemas grandes e cruciais, né? Cruciais, em termos qualitativos. Quais os problemas cruciais, seja de grande escala ou de pequena escala, que existem na sociedade, no que tange a esfera ambiental e florestal, e o que fazer para... Oh, sim, 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 sim. Faltam 3 minutos. Desculpa, Kelvin. Faltam 3 minutos. Desculpa, desculpa a todos, desculpa a todos, desculpa a vez. Acho que é melhor tipo, sairmos e reconectarmos para não ter que cortar Kelvin na sua explanação. Está Pode ser? certo. Tá certo. Desculpa mesmo.